dedico este livro a cada um que viveu ou ainda vive em busca da disseminação do respeito, da empatia e do amor na luta contra o preconceito. Recomeço. A saúde é a vida no silêncio dos órgãos. Esta bela definição de René Lerich, 1879-1955, é precisa em 2 pontos. A saúde é um processo, não um estado. É também uma experiência, não apenas um conjunto de mecanismos objetivos funcionando de forma adequada. Ter saúde é experimentar a vida simplesmente fluindo, sem fazer exigências à consciência. A doença, inversamente, é tudo aquilo que perturba o exercício normal da vida, impondo, mesmo que inicialmente de forma imperceptível, restrições, obstáculos e limites a esse exercício. É, sobretudo, aquilo que produz o pathos, o sofrimento. Retomando e explorando o alcance dessa definição, Georges Canguilhem, 1904-1995, sugeriu que, ao contrário do que imagina o senso comum, a relação entre saúde e doença não é de oposição pura e simples. Saúde e doença não se excluem, porque ter saúde não é deixar de adoecer. Ao contrário, é poder adoecer e dar a volta por cima. Ter saúde é ser normativo, ou seja, é ser capaz de enfrentar as injunções impostas ao funcionamento do organismo e retomar, na medida do possível, a potência e a fruição da vida. Desta perspectiva, a medicina era uma prática humana, baseada em ciências, cujo objetivo fundamental é o de sustentar, ampliar ou recuperar a experiência normativa dos indivíduos que a procuram. Por isso mesmo, implica sempre, inevitavelmente, 2 dimensões, 2 vetores essenciais, inextrincáveis, o conhecimento e o cuidado, as ciências da vida e a arte da existência. O que há de mais precioso neste livro de Marcia Rashid é a maneira como ela leva o leitor a uma compreensão profunda dessas ideias, não por um exercício conceitual ou retórico, mas pela possibilidade de adentrar na intimidade do que foi e vem sendo a sua experiência com pessoas atingidas pelo HIV. Em seus relatos, essas ideias ganham carne, complexidade, densidade humana, e a prática médica revela sua melhor face, aposta na vida. Poucos acontecimentos desafiaram tão profundamente a medicina e a sociedade no século XX quanto o terremoto provocado pelo surgimento da epidemia associada ao HIV. Um verdadeiro tsunami de pânico, incompreensão, desespero, preconceito e exclusão, que invadiu não só o tecido social, mas o próprio universo médico. As histórias contadas por Marcia descrevem como foi viver, ao longo de mais de 30 anos, o impacto e os desdobramentos desse processo. Mas, sobretudo, transmitem a convicção de que a solidariedade, a mobilização contra o estigma e o conhecimento médico compromissado com a vida podem sempre transformar o que parece uma sentença definitiva numa oportunidade de recomeço. Denilton Bezerra Jr. É médico e psicanalista. Contaminação pela vida. Marcia Rashid é a cara vitoriosa da AIDS no Brasil. Referência nacional no combate aos efeitos da epidemia mundial surgida na década de 1980, essa médica logo se contaminou pela vida quando se deparou com o HIV nos consultórios e hospitais onde atua há mais de 30 anos na cidade do Rio de Janeiro, com reconhecida obstinação para valorizar a vida. Sem se intimidar com os efeitos do HIV na fase inicial da epidemia de AIDS, potencializados pelos preconceitos suscitados por doença associada ao prazer do sexo, Marcia desde sempre foi à luta, driblando infecções e rejeições para salvar a vida de pacientes, muitos deles jovens, no auge da existência. Sentença de Vida traz o relato cativante desta luta que ainda não chegou ao fim pela ignorância e pela injustiça social. Porque, se ainda não há cura, já há tratamento eficaz para paralisar o HIV, embora os medicamentos nem sempre estejam acessíveis aos que mais precisam. Este livro é escrito por uma médica, mas inexiste na narrativa fresa racional dos prontuários e dos diagnósticos. A combinação de emoção e informação é o coquetel aplicado por ela na redação dos textos. Cada um explicita seu amor ao ofício exercitado com paixão. Marcia muitas vezes viu a cara da morte nos leitos de pacientes sem diagnóstico ou tratamento adequado.
mas a cara da morte estava viva e assim continuou em muitos casos. Por outro lado, há vários relatos em que houve recuperação da saúde após um estágio crítico, em que tudo já parecia perdido. Menos para esta médica incansável na luta pela vida. Não, nem sempre Marcia conseguiu evitar o óbito dos pacientes na devastadora fase inicial da epidemia, nos anos 1980 e na primeira metade da década de 1990. Até porque a decisiva combinação de diferentes antirretrovirais, popularmente conhecida como coquetel, surgiu somente em 1996. Mas não há derrotas em nenhum caso narrado neste livro. Todos foram guerreiros, todos lutaram pela vida e, quando desanimaram, Marcia lutou por eles até que recobrassem o ânimo. Seu relato quebra o estereótipo do médico frio, insensível, impessoal. Cada paciente desta médica é tratado como um ser individual, um ser humano a quem ela se apega, por quem torce, de quem vira amigo em alguns casos, compartilhando tanto lembranças quanto idas a shows. Lágrimas e risos brotam de sua cumplicidade com os pacientes. Sentença de Vida é um livro impregnado dessa humanidade, o que favorece a leitura dos textos mais informativos em que Marcia discorre sobre questões relativas ao tratamento da AIDS. Até esses textos são saborosos, porque a médica tem o dom de escrita. Em essência, Marcia Rashid apresenta um ensaio sobre a valorização da vida nas páginas apaixonantes que vêm a seguir. Se o leitor ainda não apresenta a carga vital ideal, a melhor receita são estas histórias contaminadas pela vida. O efeito benéfico será devastador ao fim da leitura. Mauro Ferreira é jornalista.